agora estamos aqui com o Carlos Bassi, cofundador da Cortec, com uma solução moderna, toda arquitetada em nuvem. Tudo bom, Tudo Bassi? bem. Como tá? Queria que você contasse um pouquinho aqui pro pessoal sobre a Cortec, sobre o produto que vocês têm. Fala um pouquinho pra gente. A Cortec é uma medtech, a gente atua no diagnóstico de arritmias, que é uma condição que afeta aí uma parcela da população bastante grande, em torno de 10%, algum tipo de arritmia, benigna ou não. E a solução que a gente está trazendo ao mercado não é só uma mudança na forma como a gente traz a tecnologia, mas também na forma como a gente distribui, no modelo de negócio, que só foi possível a gente conseguir fazer dessa forma utilizando tecnologias que trouxessem o dinamismo que a gente precisa, né? Ou seja, a forma como a gente entrega a solução não é a forma convencional. Então a tecnologia tem que acompanhar isso, né? É verdade. E a gente está falando de um produto comum, né? Quando a gente fala de monitoramento cardíaco, não é uma coisa nova, né? É uma coisa que já existe há muito tempo. Acho que todo mundo já deve ter visto alguém com um aparelho de monitoramento cardíaco. Quais foram os desafios? Como que você pensou nesse produto? Foi alguma inspiração? Acho que é uma mistura de propósito. Começa muito inclusive com o meu sócio, com a família dele, que tiveram algum tipo de problema assim, que se tornou uma coisa que era fundamental para eles se envolverem de alguma forma com a solução do problema. E do meu lado, assim, com o desafio de resolver um problema que ninguém tinha resolvido. Ou seja, hoje, se você analisar em alguns números no Brasil, o Brasil faz em torno de 1.800.000 diagnósticos desse tipo por ano. E em torno de 10 milhões de pessoas têm essa condição, dos adultos. Existe um déficit de atendimento. E o problema é como que você distribui, como que você chega à população. Não é só questão de você estar no local certo, mas inclusive com o preço certo, né? O que a gente definiu como missão para a Cortec é o Improved Affordable Healthcare Everywhere. Legal. Então, tem que ser melhor, mas tem que ser economicamente viável para você conseguir chegar em locais que tradicionalmente você não chega com serviço de saúde. Perfeito. E economicamente, eu acho que é a palavra-chave, né? Como que a AWS entrou na vida da Cortec, né? Primeiro. E assim, conseguimos suprir essa sua necessidade econômica, né? Quando a gente fala de uma arquitetura moderna, a gente já logo pensa em economia, né? Eficácia nos custos e mais um alto padrão de tecnologia. A gente conseguiu unificar isso para você? Teve algum desafio aí no meio que A você gente teve vários. consegue contar para a gente? A gente teve vários desafios, né? Um deles era com o próprio hardware, que tinha menos a ver com, inicialmente, com o processamento das informações, né? Que é autonomia de bateria e coisas do tipo. Então a gente começou a desenvolver esse projeto com o apoio de pessoas que não necessariamente estavam aqui. Já começa, ou seja, não necessariamente está no teu bairro a pessoa que conhece o que você precisa. Então, eu achava que esse aí talvez não fosse o problema ideal que a gente tinha que focar. Eu era um cara mais de software, focar mais no software. E o meu sócio, ele sempre falava assim, o Steve Jobs, inclusive, ele menciona numa das apresentações dele, o Alan Kay, ele fala assim, uma empresa séria de software tem que ter seu próprio hardware. Você fala, se você quer resolver o problema, a gente começa por aí. A gente começou por aí, e eu falei assim, resolvi o hardware, né? Tá tranquilo. Agora sou uma empresa séria. Nossa, cara, aí que começou mesmo, porque o desafio que a gente tinha de processamento distribuído, que era a ideia original, não deu certo. Caramba. Então, a gente tinha ido para um caminho de arquitetura distribuída justamente para permitir que a gente chegasse nos custos. E o curioso era o seguinte, a gente ia começar a avaliação clínica do produto, a gente tinha um projeto em andamento com o Einstein, com o Dante Pazzanese, programado para começar em fevereiro. Como uma POC, assim, como se fosse uma... Cara, não, era uma validação clínica, era POC na saúde um pouco diferente, porque você tem que ter Anvisa, você não vai testar um produto no mercado sem você estar validado de forma concreta. Bottom line tinha 2 meses para começar o que a gente tinha feito e que a gente tinha levado em torno de 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, a gente tinha 2, 3 meses para fazer de novo. Foi daí que a gente migrou para a Amazon. E aí foi que a gente entrou. Foi como é que você chegou na AWS? Não, já conhecia, né? A gente obviamente já tinha o conhecimento dos produtos e tal, a gente não tinha noção do quanto que a gente conseguiria chegar na estrutura de custo que a gente precisava usando o serviço da Amazon. Então essa era uma dúvida. Então, para você ter uma ideia, o volume de dados que a gente captura é muito grande. A gente captura 600 registros por segundo do sinal do teu coração. É muita coisa. Você tem que armazenar de alguma forma.
Se você faz um exame de 24 horas, pra você ter uma ideia, se você utilizar uma tecnologia convencional, um time series, alguma coisa que era o que a gente tinha imaginado originalmente, o custo de armazenagem dava $16. E o nosso target de tudo, do processamento, transmissão, processamento, AI, tudo que a gente usa de tecnologia, ia chegar em 50 centavos de dólar. Ah, então o seu target era o produto que tradicional custava 16 e ia chegar a 50 centavos de dólar. Se a gente usasse a estrutura convencional, que seria o ideal, falar assim, a gente ia chegar... custava em torno de 16. Essa primeira transição que nós fizemos, não conseguimos baixar para 10. Então a gente saiu de algumas tecnologias já usando serviço, e a gente tomou essa decisão de usar o serviço porque não tinha tempo. Entendi. Então, não é só questão do custo. Sim, reduzir o tempo, a gente tinha 3 meses para fazer o negócio acontecer. Óbvio que a gente tinha já coisas desenvolvidas, o hardware funcionava, a transmissão funcionava, mas aí depois que a gente colocou no ar, aí começa um outro trabalho de cost out, né? Uma poda, né? Você tem que sempre estar ajustando. Funcionando, você começa a ajustar. E a gente fez muita modificação, ajustes de tecnologia, coisas que a gente usava, óbvio, um serviço mais abrangente, que acelera o desenvolvimento, acelera a entrada no mercado, mas que depois você tem, de alguma forma, ajustar para conseguir escalar e manter o custo em linha. Então a gente já saiu dos 16, logo em seguida a gente chegou em $10 quando a gente trocou a transição, fez a primeira transição. E aí, esse momento você já estava na AWS? Já na AWS. Não, hoje a gente está em 2,50. Estamos quase lá. Eu acho que, continuando com o volume que a gente tem alterações que nós estamos já programando fazer, que agora você vai entendendo mais a dinâmica, vai sabendo exatamente o que funciona, o que não funciona. E tem coisas que você tem que voltar para o básico no final das contas. Você fala assim, peraí, eu preciso de uma coisa tão complexa ou tão avançada para um determinado serviço. É muito bom você ter isso para acelerar, mas você tem que sempre estar olhando. Sempre estar olhando. Tem muita tecnologia que vai surgindo que, às vezes, parece que ela é mais avançada. Você fala assim, poxa, você vai olhar e fala, não, isso aqui é simplificar, cara. E simplificar é mais difícil, às vezes, do que você só ficar procurando novidade. Né? Então, a gente está muito nesse caminho agora. E hoje você entende que o suporte que a AWS te deu fez toda a diferença para sair desse valor de 10 para 2,50 e a gente está buscando esse target de diminuir? Cara, isso foi curioso, porque quando a gente começou a fazer isso, estruturar essa tecnologia, não tinha muita referência aqui. Então, alguns amigos do passado, né, já tinha atuado na área de tecnologia, na SAP, na GE, alguns amigos estavam lá em Seattle. Aí eu falei com um deles, eu falei, cara, eu preciso de um parceiro aqui no Brasil, como que você faz, tem como me ajudar? Ele falou, bicho, nem a gente resolveu esse problema direito ainda. E aí eu conversei com outro amigo, que é o Piccolo, acho que você conhece, né? Sim, tá lá. Com a gente, aí ele me indicou o Daniel Seak, que foi o primeiro account manager, acho que esse é o nome que você já... É account manager, né? Que você chama mesmo. Aí mudou, porque o relacionamento começou a acontecer de uma forma mais próxima, a atenção sempre foi muito pontual nas coisas que a gente precisava, sempre trouxeram os recursos, foi daí que a gente conseguiu, inclusive, desenvolver parceiros locais. Hoje, um dos nossos parceiros, que é um baita parceiro, que foi indicado, inclusive, como uma opção, né? A AWS sugeriu alguns desses parceiros, a gente avaliou, e a Enkel, que a gente selecionou, está com a gente até hoje, tem um papel fundamental aí nessa transição que a gente fez né, da tecnologia que a gente usava para a AWS e conseguir progredir com a redução dos custos. Poxa, isso é muito legal ouvir, porque a AWS ela tem essa relação com parceiros muito latente no nosso dia a dia, né? E quando a gente ouve que o parceiro fez a diferença para os nossos clientes, é um orgulho para a gente. Foi uma combinação, viu? Acho que tanto os profissionais da própria AWS que nos ajudaram a conceber a arquitetura, porque a gente foi revendo a arquitetura. É óbvio que a gente já conhecia, já entendia bem o que a gente precisava fazer e fomos fazendo os ajustes. E foi um processo de 6 mãos ali, vamos dizer assim. E lança todo dia um produto novo, né? A AWS está sempre lançando um produto novo e é o que você falou. Eu acho que você usa um termo muito interessante quando você fala, vale a pena substituir pelo novo? Ou não. Às vezes vale, às vezes não. Né? Depende da condição de negócio. Exatamente. E se aqui para aquele motivo, né? E quando você me conta tudo isso, essa história, eu acho fantástica, né? Uma jornada, né? Não é uma coisa que começa num dia e é fácil chegar até onde vocês chegaram. Agora, o que me fica martelando na cabeça, e agora, Bassi? Quais são os próximos passos
da Cortec, né? Para onde que vocês querem ir? Além de chegar no custo target, tem mais algum desafio aí que vocês têm em mente para o futuro? Fala um pouquinho. Tem bastante coisa para fazer, né? Ou seja, o custo é óbvio que é um componente importante, mas tem muita tecnologia para ser aplicada, né? Então, na linha do que a gente estava falando, a gente usou muito serviço que vamos dizer assim, resolvia um problema complexo num espaço curto de tempo, isso aí a gente foi ajustando, mas agora tem problemas que a gente não resolveu ainda. Então, do ponto de vista de arquitetura, a gente já está bem maduro. Então, a gente usa serviços que são realmente, vamos dizer assim, sob demanda, né? A gente pegar a forma como a gente subiu a arquitetura, a gente usa o API Gateway, a gente não mantém nada disponível, né? Um pouco parecido com o que você falou na tua abertura, né? De você ter a disponibilidade. Mas a gente está avaliando outras soluções agora. Por exemplo, SageMaker para nós é uma coisa fundamental. Tem bastante coisa que a gente consegue fazer com a utilização de inteligência, que na nossa leitura, na nossa estratégia é o seguinte: a gente não tem que desenvolver esse tipo de coisa. AI meio que virou uma meca agora, né? Mas assim, verdade. Vai funcionar na nossa leitura como se fosse um componente. Cada um tem o seu componente de AI. O duro é como você usa. O que você vai fazer com aquilo e ter a aplicação correta. E a gente está nessa jornada agora de ajustar isso, de ampliar as soluções do ponto de vista de atenção ao cliente também, ou seja, tem bastante coisa de telemetria que a gente está fazendo. Tá bom, então, acho que tem bastante coisa para se divertir. Tem mesmo. Bom, conta sempre com a gente está aqui para te ajudar, né? Como você disse, o Account Manager está aqui para te dar todo esse suporte, te conectar com todas as soluções da AWS, te conectar com os nossos especialistas. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, esse nosso bate-papo nesse dia tão especial desse evento. Bassi, realmente é um prazer ter você como meu cliente. A AWS agradece muito pela parceria. Espero que a gente tenha uma longa jornada pela frente e uma longa jornada de sucesso. Legal. Obrigado. Pessoal, agora vamos ficar com a sessão técnica de aplicações modernas. Até mais.